Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. Confesso que hoje eu tô feliz porque saiu a retrospectiva do Spotify e eu fiquei muito animada de ver o Feliz no Possível no top 1 de algumas pessoas. E foi de mais de 20 pessoas. Gente, vocês têm noção que eu acabei de começar? Sabe, às vezes eu mesma me lembro disso porque eu fico muito feliz com cada pequena conquista, assim, e com cada coisa, sabe? Porque eu percebo que é difícil começar alguma coisa nova, né? Requer ultrapassar um pouco daquele medo de você tentar alguma coisa diferente que você não sabe mesmo se vai dar certo. E é muito bom, às vezes, você se perceber no caminho e sentir que você tá na direção certa, sabe? Ou quando eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que realmente me escutam, que tem pessoas que, sei lá, depois de ouvir um podcast, muda alguma coisa, mesmo que pequena, assim, na vida, na forma de pensar, eu sinto que eu fiz a minha parte, sabe? Eu sinto que eu cumpri o objetivo que eu buscava, com aquele episódio ou com o podcast. Eu realmente acredito que o Feliz no Possível é uma forma de nos lembrar de ser feliz, mesmo quando a vida tá muito complexa, porque ela pode ficar absurdamente complexa. Mas eu acredito muito que esses espaços de respiro durante a vida nos ajudam a navegar melhor nessa rotina, nesse dia a dia que às vezes pode ser tão corrido e tão complexo. Antes de começar o episódio, vou contar o meu lookinho. Ai, gente, como sempre descalça, ainda mais nesse calor que tá fazendo onde eu moro. Mas hoje eu estou com um shorts jeans e com uma blusinha regata, toda estampada, uma graça, com tons que variam de verde pro laranja e pro rosa. E cabelo preso, porque calor, né? Sem condições. Então, gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu percebi que pra mim é muito importante. E que eu acho que, com o passar do tempo, eu percebi que se tornou ainda mais importante, que é a importância das amizades na vida adulta. E eu vou resumir em uma pergunta que é: quem senta com você no recreio? Eu não sei se vocês lembram dessa fase, né, da infância, mas eu lembro com muito carinho, assim, de alguns momentos em que eu era mais nova, enfim, estava na escola. E eu lembro que teve um período que eu estava numa escola pública e não era todo mundo que tinha dinheiro para levar lanche, assim, né? E comer, e aí a escola tinha comida, mas nem sempre as crianças queriam comer o que tinha lá. Às vezes tinha uma criança que levava uma coisa muito diferente, enfim. E eu lembro que teve um período que eu achei isso muito bonito e hoje eu olho com muito carinho. Eu não lembro se naquela época eu tinha noção de quanto isso poderia ser especial. Mas eu lembro que eu conversei uma vez com a minha mãe e eu falei: ai, mãe, tem umas pessoas na escola que não conseguem levar lanche. Eu pensei em levar um pouquinho a mais porque dá pra dividir. E aí a gente combinou entre um grupinho de amigas que a gente ia tentar, tipo, um dia da semana levar um pouquinho mais do lanche. A gente sentava numa rodinha. E aí todas as meninas sentavam ali e a gente dividia os lanches entre a gente, sabe assim? Então eu não necessariamente comia o que eu tinha levado, às vezes eu comia uma parte, ou às vezes eu nem comia, porque cada uma comia um pouquinho de tudo que a gente tinha ali, né? Era como se cada um levasse o que pudesse para aquela mesa ali, que no fundo era o recreio, a gente sentadinha numa roda, e a gente dividia as coisas. É, E isso me lembra a importância das amizades, e para mim é muito sobre a importância que isso ocupa na vida adulta. Eu percebo que quando a gente é mais novo, a gente tá na escola, manter uma relação com amigos é mais fácil, é mais natural, né? É parte da rotina. Você vai na escola de qualquer jeito, boa parte dos seus amigos estão lá, então você consegue manter essa relação, e aí essa frequência, enfim, ela continua existindo e ela continua presente. Mas, conforme a vida adulta se faz, assim, às vezes você, por exemplo, eu mudei de cidade para fazer faculdade. é, Às vezes tem pessoas que vão morar em outro país, às vezes tem pessoas que, sei lá, tem uma rotina muito diferente da sua, e às vezes é meio fácil, bem entre aspas, assim, você descasar da rotina de pessoas que são importantes pra você ou não ter uma frequência muito constante de pessoas que são importantes pra você. E eu lembro que um tempo atrás,
surgiu um tema que era do tipo amizades de baixa manutenção. E era algo do tipo, eu quase nunca vejo meu amigo, a gente conversa, sei lá, uma vez por ano e a gente continua sendo muito amigo. E eu lembro que nessa época eu conversei com boa parte dos meus amigos, principalmente amigas, sobre isso. E pra mim isso não fazia sentido, assim, não era a forma que eu gosto de manter e nutrir minhas amizades, sabe? Eu gosto de amizade frequente, eu gosto de amizade presente, e eu gosto de ser presente, eu gosto de me mostrar presente. E eu percebo que pra mim isso me ajuda muito para as horas em que a gente precisa de ajuda. E aí a gente, beleza, você pode ter um amigo que você sabe que você pode contar, só que faz um ano que vocês não conversam. E aí acontece alguma coisa e você precisa de ajuda. Até você explicar tudo que tá acontecendo na sua vida para esse amigo entender o que que você precisa e como ele pode te ajudar, fica mais difícil, às vezes mais desgastante. Mas se for alguém que você conversou na semana passada, você vai falar: Nossa, você lembra que tinha aquele negócio que tava me deixando ansiosa? Ai, acho que eu preciso de ajuda pra lidar um pouco melhor com isso que tá acontecendo, sabe? E aí a gente só senta, conversa, se ajuda. Às vezes não vai dar pra se ajudar. Às vezes vai ser as duas pessoas pensando, cara, tá difícil pra nós dois e é isso, né? A vida continua, a vida que segue, até onde a gente consegue se ajudar, a gente se ajuda, mas às vezes não dá. E o que eu queria lembrar aqui é que às vezes na nossa vida a gente não consegue fazer pausas, como a gente tinha o recreio da escola, sabe? Todo dia eu vou lá, tem um intervalinho e eu consigo sentar com os meus amigos. Às vezes você vai ter que procurar esses intervalos dentro da sua vida, esses momentos, esses espaços, para manter as suas amizades, para reforçar as suas amizades, para ver as pessoas que você ama e que são importantes para você. Eu moro numa cidade do interior que é tudo muito perto, assim, né? Na minha visão, depois de morar em São Paulo, pra mim tudo aqui é perto. E eu confesso que eu adoro a possibilidade de, sei lá, me empolguei na cozinha, fiz um doce muito gostoso. Aí às vezes eu só mando mensagem pra minha amiga que mora muito, muito, muito perto da minha casa, dá 4 minutos de carro pra minha casa, da minha casa pra dela. E aí eu falo, nossa, fiz um doce gostoso, você tá aí na sua casa? Eu vou levar. Sabe, acho que são pequenos momentos de carinho e de presença que nos lembram que aquela amizade tá ali, que ela se importa com você e que ela é presente. E eu tava ouvindo um tempo atrás, acho que foi inclusive essa semana, um podcast da Elisama, que é o Chá de Coragem, que eu até falei sobre ele no último episódio. E ela fala bastante sobre a importância das amizades. Aí eu percebi o quanto eu gosto dos meus amigos, o quanto eu amo os meus amigos. E o quanto eles me ajudam a ser melhor. E não necessariamente a ser melhor para as outras pessoas, sabe? Uma visão meio coach, assim, né? De uma evolução constante e sempre pensando em, às vezes, coisas externas, assim, né? Como a sociedade vê, enfim. Mas a ser melhor para mim, a ser mais gentil comigo, às vezes a me acolher. É, eu tenho um grupo de amigas que a gente conversa muito. E aí, às vezes, quando alguém manda alguma coisa, a gente pergunta se a pessoa quer acolhimento ou se ela quer ajuda, tipo uma solução. Porque às vezes a amizade também vai estar ali pra, cara, se você quiser resolver teu problema, a gente resolve. Mas às vezes, o que eu preciso hoje dessa relação é apoio, é acolhimento, é escuta, é presença, sabe? É ter aquela pessoa ali, sabendo que ela não vai me julgar, que ela vai estar ali pra me ouvir e que ela vai continuar me amando independente do que eu falar, independente do que acontecer. Porque ela me ama exatamente do jeito que eu sou. Ai, gente, eu percebi assim. Eu tenho percebido muito nos últimos anos o quanto, pra mim, é muito importante gastar tempo com os meus amigos e o quanto isso me deixa mais feliz. E eu acho que isso também pode ser interessante para que vocês pensem em quando foi a última vez que você parou para fazer um recreio com seus amigos, sabe? Quando foi a última vez que você fez um intervalinho ali da vida adulta, muito entre aspas, né? Mas separou um espaço ali da nossa agenda que às vezes é tão apertada para estar com quem você ama, para estar ali presente, verdadeiramente disponível para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas que é importante para você. Ai, eu confesso que eu amo meus amigos e eu acho que os meus amigos fazem com que a minha vida seja mais feliz.
E aí eu acho que é por isso que eu também queria trazer tanto isso aqui pro Feliz no Possível, porque eu acho que a vida, às vezes, ela se torna muito complexa e muito difícil, assim. E é importante que você tenha outras pessoas pra contar, sabe? Às vezes você tem uma família que é muito legal, que te acolhe, ou você tem um parceiro, uma parceira de vida, enfim, que, que é muito bacana, sabe? Que tá sempre ali pra te apoiar. Mas assim, eu tenho amigos que eles estão na minha vida há muito mais tempo que meu namorado. Eles conhecem muito da minha vida, muito de mim, muito de como eu penso, de como eu ajo. E isso me ajuda muito, porque às vezes eu só quero que eles me lembrem de quem eu já fui, ou de quem eu posso ser, ou de quem eu sou, sabe? Eu quero aquele apoio, aquele acolhimento que às vezes é só alguém que te conhece há muitos anos que pode ser capaz de te dar. Ou também aquelas amizades novas que acabam chegando, mas que mudam muitas coisas, assim. Eu tenho uma amizade muito bonita que surgiu no trabalho, e é uma amiga que ela é tão próxima a mim que às vezes eu até durmo na casa dela, e eu me sinto meio naquela fase em que você é adolescente, sabe? Que você dorme fora de casa. E é muito gostoso, porque ela é um amor. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente tava tendo uma dinâmica do trabalho em grupo e tal. E aí ela falou que me amava e na hora eu me emocionei. E eu falei o quanto eu amava ela, porque ela realmente deixava a minha vida mais feliz, mais leve. E que a amizade dela fazia diferença na minha vida. E aí, eu acho que esse episódio, ele não é só um convite para que você pare para pensar em quanto tempo você consegue dedicar para os seus amigos, mas é também um convite para que você fale para os seus amigos o quanto eles são importantes, quanto eles fazem diferença na sua vida, quanto você espera que essa amizade continue por muito tempo e o quanto essa amizade é importante para você. Eu acho que às vezes a gente esquece de, de trazer esse romantismo para além de uma relação amorosa de casal, por exemplo, sabe? Mas para trazer esse romantismo de, poxa, deixa eu contar para essa pessoa que eu amo tanto que eu amo ela, que ela é importante para mim, que ela traz leveza para minha vida e que eu gosto mais da vida porque ela tá nela. Porque às vezes a gente pode se esquecer. Podem vir períodos difíceis, complexos e que a gente vai precisar voltar e falar, nossa, que bom que eu tenho essa pessoa aqui que me ama, porque eu tô precisando muito de um abraço. Porque eu tô precisando muito de uma escuta, eu tô precisando muito de um espaço seguro, e eu sei que essa pessoa vai ter isso. Eu tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas. Eu tenho quase certeza que ela vai estar escutando esse episódio, porque além dela escutar todos, ela divulga pra muitas pessoas. Ai, eu acho isso um amor. E, e a gente não se fala todos os dias. Acho que às vezes a gente consegue se falar uma vez por semana, mas a gente faz um esforço considerável para se encontrar pessoalmente e passar o final de semana juntas. E aí, nesse final de semana, quando a gente passa o final de semana juntas, qualquer coisa que qualquer uma de nós estiver fazendo, a gente vai fazer juntas. Então é a ponto das nossas famílias se conhecerem, de eu ver os irmãos dela crescendo, dela ser muito próxima dos meus irmãos. E eu acho que a amizade é isso também, sabe? Você às vezes trazer essa pessoa para sua vida da forma que é possível, da forma que você se sente confortável, que essa pessoa também se sinta, mas que você gaste tempo com ela, que você priorize estar com ela, que você valorize a presença dela ali. Quando essa minha amiga vem me visitar, eu penso em praticamente todo o planejamento do que a gente pode fazer no final de semana, e às vezes parte do final de semana vai ser, a gente vai jantar em casa, porque aí a gente fica conversando sentada no sofá até de madrugada, igual a gente fazia anos atrás. E é muito gostoso. Ai, gente, é isso. Falem pros seus amigos o quanto eles são importantes pra vocês. Às vezes eles estão precisando ouvir isso, às vezes não, mas mal não vai fazer. Com certeza vai fazer muito bem. Como no último episódio, não sei se dessa eu tenho uma pergunta, assim, mas eu tenho esse convite para que você fale para seus amigos quanto você gosta deles. Lembra eles que eles são importantes para você. E aí, se tiver alguma parte desse episódio que te marcou, que você achou legal, por favor, me conta. Eu vou adorar aqui nos comentários. E se você não quiser falar nada, você também pode colocar um emoji, porque eu achei esse esquema muito gracinha. Eu me sinto um pouco estilo a minha avó quando eu falo gracinha. Mas é isso, né, gente? Muito gracinha mesmo. E aí, eu queria te pedir pra colocar um emoji. Acho que pode ser um de flor, porque eu confesso que eu estou gravando o episódio aqui sentada de frente pro meu lírio que tá crescendo, ele tá uma graça. Então,
Se você não souber o que falar, mas quiser me mostrar que você tá aqui, sua escuta foi ativa e você tá feliz, tá pensando aí em mandar pelo menos um. Nossa, meu amigo, você é especial demais. Que bom que você tá na minha vida. Bota uma florzinha. Tá bom? Qualquer tipo, vou aceitar. Vamos para os quadros. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vou começar pela pequena alegria da vida adulta, que foi muito especial, gente. Ai, eu sinto que eu tô com o coração quentinho, sabe? Ontem eu fui numa palestra de uma das minhas podcasters favoritas. Uma das minhas referências para criar o Feliz no Possível e a criadora do livro que me ajudou a ter coragem de colocar esse sonho pro mundo, que é a Natália do Pra Dar Nome às Coisas. Eu já falei do podcast dela aqui em outros momentos, mas eu ainda não tinha conhecido ela pessoalmente. E ai, gente, ela é um amor e para mim foi muito importante poder conhecê-la, poder escutar mais sobre tudo que ela tinha para falar. A agenda foi uma palestra que era com o tema de A Coragem de Cultivar Interesa quando o mundo pede pressa. Eu achei muito poético, muito bonito. Mas muito mais do que isso, ela também falou coisas muito importantes sobre a importância mesmo da gente saber quando parar, sabe? A importância de eu não esperar meu corpo chegar no limite, sabe? De ter momentos de pausa, ter momentos de cuidado. E eu sinto que pra mim escutar podcasts é também esse momento de fazer algo que eu gosto, sem necessariamente ter uma cobrança. E é algo que me traz esse respiro assim pro dia. No final dessa palestra eu fiz uma pergunta pra ela, teve um espaço ali pra perguntas, e aí eu também perguntei, e aí eu, enfim, óbvio, agradeci, porque o livro dela me ajudou muito a ter coragem de dar espaço, assim, de divulgar o podcast, colocar ele pra fora, assim, pensando que ele pode, e eu vou adorar que isso aconteça, na verdade, chegar em outras pessoas que eu ainda não conheço. E aí eu comentei qual que é a dica que ela dá pra alguma pessoa que já começou alguma coisa, mas pra não desistir ao longo do caminho, sabe? Pra continuar tendo ânimo. E aí ela falou que uma das dicas e que ela entende que é uma das principais, mas que não é simples, é se manter fiel a si mesmo. E é uma coisa muito complexa, ela mesma falou, porque a gente vai mudando muito ao longo do tempo. E aí depois ela comentou sobre a frase que ela tem tatuada no braço e que é algo que direciona muito ela. E eu sinto que essa frase me ajudou a me lembrar da importância de sempre me manter eu mesma em todas as minhas relações, em todos os espaços, ser eu mesma inteira, assim, sabe? Sem tirar nem pôr. Ser eu. E aí a frase é: honre a tua verdade. Eu achei muito bonito, sabe? De você parar pra pensar em realmente o que que é a verdade pra você, o que que você tá fazendo quando você faz isso, e o que que você tá honrando, sabe? E pra mim, essa frase foi muito no sentido de me lembrar o motivo de ter esse espaço, me lembrar por que eu tenho essa ânsia, esse desejo de colocar a voz pra fora, e eu realmente acredito que a gente pode ser mais feliz. E não vem de um espaço de ilusão, assim, sabe? Meio aquele universo de Poliana, sabe? Onde tudo é perfeito. Eu entendo que a vida, assim, é muito difícil. Muito difícil. Mas que é importante que a gente seja intencional para que, mesmo em meio a muitas dificuldades, a gente consiga ter espaços para respirar. A gente consiga ter momentos em que a gente volta pra gente, em que a gente se reencontra, em que a gente se olha com mais carinho. E aí eu vou pro afeto recente, que foi uma percepção, na verdade, que eu tive conversando com um grupo de amigas minhas. Ai, gente, amigos são tudo. E que foi de que eu tô consumindo mais conteúdos de pessoas que são mais velhas do que eu. E que em alguns momentos falam sobre isso. Um tempo atrás, acho que uns 3, 4, talvez, episódios atrás, eu comentei sobre um podcast que eu ouvi que falava que 30 anos não é o limite, assim, não é uma idade limite pra fazer as coisas. E aí, um tempo atrás, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti da Carol Pinheiro e da Maki. Se não me engano, a Maki estava comemorando 40 anos de idade. E elas estavam falando mais sobre esse processo de envelhecer. E eu percebo que acompanhar elas e acompanhar outras influenciadoras, enfim, outras pessoas que compartilham das suas vidas e são mais velhas do que eu, me motiva a enxergar o envelhecimento de uma forma bonita, sabe? Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha avó um tempo atrás, isso talvez já faça mais de um ou 2 anos, e ela tava num período tendo bastante dor, assim, e ela virou pra mim e falou assim: Nossa, Amanda, não quero envelhecer.
E eu falei, pois eu quero. Porque se eu não envelhecer, eu vou morrer jovem. E eu quero aproveitar essa vida, sabe? Eu quero viver muito essa vida. Eu quero poder amadurecer, eu quero poder crescer, me desenvolver, viver mesmo tudo que eu tenho pra viver. Depois a gente teve uma conversa muito legal. Mas eu percebi que acompanhar pessoas que são mais velhas do que eu, que falam sobre isso, não é necessariamente uma pauta constante, tá? Inclusive, da Carol e da Mac não é uma pauta que aparece com frequência, assim. Eu acho muito legal quando elas compartilham o que elas alcançaram em cada momento da vida, porque eu acho que é muito importante que a gente normalize o fato de que a idade não é um limitador para absolutamente nada nesse aspecto. Eu acho que a idade só é um limitador onde ela precisa ser, do tipo consumo de bebida alcoólica, dirigir, enfim. Mas pro resto, ela não precisa ser. Você pode começar uma coisa nova com qualquer idade, você pode tentar uma coisa diferente com qualquer idade, você pode pensar em mudar de carreira com qualquer idade. Você continua vivo e você pode viver do jeito que você quiser. Mas eu entendo que acompanhar essas pessoas me ajuda a lembrar que envelhecer pode ser legal de viver, sabe? E aí, só pra já fechando o podcast, mas compartilhando um pouco de uma experiência pessoal sobre esse tema, eu tava conversando com algumas amigas minhas, né, e falando um pouco sobre o podcast, que no começo, antes de eu lançar o podcast, eu me pegava pensando assim, ai, mas eu acho que o tempo em que o podcast era muito comum e as pessoas lançavam e todo mundo ouvia e tal, já passou e talvez esse não seja o melhor momento pra lançar, sabe? Pode ser que realmente não seja, e é isso, mas a vida não necessariamente tem um momento perfeito pra tudo, né? E aí o que eu tava falando é que ao mesmo tempo eu fico feliz de também ver a minha evolução e pensar que, sei lá, a Amanda de uns anos atrás, ela não tem a mesma cabeça que a Amanda de hoje. Ela não pensa as mesmas coisas, ela não passou pelas mesmas coisas. Eu sinto que o tempo, se você usa com sabedoria, óbvio, ele também pode te ajudar a evoluir, porque a vida às vezes requer tempo, sabe? Algumas coisas requerem tempo. E eu sinto que a minha versão de hoje é muito mais capaz de compartilhar coisas de uma forma mais intencional e às vezes até sabendo que pode ser difícil, mas que também é possível ser feliz, do que a minha versão mais nova. Isso me deixa feliz de pensar em, sei lá, imagina como vai ser então a minha versão daqui a um ano. Acho que ela vai ser bem da hora. Ai, gente, espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que vocês mandem uma mensagem, deem um abraço muito carinhoso nos amigos de vocês e falem o quanto a vida é melhor porque eles estão por perto. Se alguma parte do podcast te tocou, eu vou ficar muito, muito feliz de ouvir aqui nos comentários. E se você quiser, você pode só colocar um emojizinho. E dessa vez vai ser um emoji de flor. A minha favorita é um girassol, mas você pode colocar qualquer uma, inclusive a sua favorita. Eu vou adorar. Um beijo, tchau! Feliz no possível.